Querido irmão, querida irmã, como é bom estarmos juntos neste momento de paz. Antes de começarmos, peço que você se acomode da maneira mais confortável possível. Não se preocupe se já estiver deitado ou se seus olhos estiverem pesados. Muitos sentem culpa por orar deitados, achando que deveriam estar de joelhos. Mas deixe-me lhe dizer algo precioso. O nosso Deus é um Pai amoroso que se inclina para ouvir o sussurro de seus filhos, não importa a posição do corpo. Ele está aí, ao lado da sua cama, velando o seu sono. Sinta o calor do seu abraço agora mesmo. Ele entende seu cansaço, ele conhece suas dores, e o que ele mais deseja é que você descanse em seus braços. Respire fundo, solte o ar devagar e deixe que estas palavras envolvam seu coração como um manto suave. Hoje, vamos conversar sobre algo que muitos de nós, especialmente após tantos anos de caminhada, ainda nos perguntamos: por que parece que Deus está em silêncio? Às vezes achamos que Ele parou de falar conosco ou que perdemos a sensibilidade para ouvi-lo. Mas a verdade, meu querido, é que Deus nunca parou de falar. Ele fala através do vento, do silêncio, da sua palavra e até nos detalhes mais simples do seu dia. O que acontece é que às vezes carregamos pequenos enganos no coração que funcionam como ruídos, impedindo que sua voz doce chegue até nós. Lembro-me da história de uma serva fiel, a irmã Park, de 68 anos. Durante 35 anos, ela nunca faltou a uma oração de madrugada. Mas um dia, ela entregou um papel antigo ao seu pastor. Era uma oração escrita há 30 anos, num momento de desespero total. Ela dizia: Deus, não aguento mais. Meu marido bebe, meus filhos estão doentes e o Senhor não responde. Se o Senhor continuar em silêncio, eu vou embora. O pastor, surpreso, perguntou: Irmã, o Senhor respondeu naquela época? Ela balançou a cabeça e disse com lágrimas nos olhos: Não, pastor, ele não respondeu do jeito que eu queria, mas hoje eu percebo que eu estava enganada. Deus nunca esteve em silêncio. Ele estava falando o tempo todo, mas eu não sabia como ouvir. Esse despertar mudou a vida dela aos 68 anos e pode mudar a sua hoje também. O primeiro engano que nos impede de ouvir a Deus é a agitação da alma, a vida que não sabe parar. Vivemos em um mundo que nos exige movimento constante. Mesmo na terceira idade, nossas mentes estão cheias de preocupações. Os filhos, os netos, a saúde, as notícias na televisão. Mas a Bíblia diz no Salmo 46:10: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. No original, esse aquietar-se significa soltar das mãos, deixar cair. Deus está dizendo a você agora: solte o que você está segurando com tanta força. Solte as preocupações com o amanhã. Solte o controle. Só quando você para de tentar resolver tudo com as suas próprias mãos é que você percebe que as mãos dele estão sustentando você. A voz de Deus não é um grito no meio da multidão. É um sussurro no silêncio do seu quarto. Há uma irmã chamada Lee, de 63 anos, que sempre dizia que não tinha o dom de ouvir a Deus. Ela ia à igreja, orava, mas sentia um vazio. Um dia, ela precisou passar por uma cirurgia e ficou no hospital, sem poder usar o celular ou fazer qualquer coisa. No terceiro dia, deitada naquela cama de hospital, olhando para o teto em silêncio total, ela finalmente ouviu. Não foi uma voz audível,
mas uma paz profunda que invadiu seu ser, uma certeza de que Deus estava ali. Ela disse: pastor, em 20 anos de igreja, eu nunca tinha parado de verdade. Eu estava sempre ocupada demais fazendo coisas para Deus, que não tinha tempo para estar com Deus. Meu querido irmão, que este momento deitado em sua cama seja o seu hospital de paz. Não tente fazer nada, apenas esteja. Deixe o silêncio ser o espaço onde Deus sussurra: eu te amo, meu filho, eu estou aqui. O segundo erro que cometemos é transformar a oração em um monólogo sem fim. Muitas vezes, nossa oração é apenas uma lista de pedidos. Falamos, e assim que dizemos amém, levantamos e seguimos com a vida. Mas se a oração é uma conversa com o Pai, precisamos dar tempo para Ele falar. Imagine um amigo que liga para você, fala por 10 minutos sem parar e desliga antes que você possa dizer olá. É assim que fazemos com Deus às vezes. Abacuque 2:20 nos diz: o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Esse calar-se é um comando de amor. É Deus dizendo: agora deixe-me falar ao seu coração. A irmã Kim, de 71 anos, orou por 30 anos pela conversão de seu marido. Todos os dias ela falava a mesma coisa para Deus, mas o marido continuava endurecido. Um dia, ela decidiu mudar. Ela disse: Senhor, hoje eu não vou pedir nada, vou apenas ouvir. Ela ficou em silêncio por 15 minutos. No primeiro dia, nada aconteceu. No segundo, apenas pensamentos vagos. Mas depois de uma semana praticando o silêncio, ela sentiu um toque suave na alma. Não peça mais pela conversão dele, apenas ame-o. Ela percebeu que por 30 anos ela estava tentando mudar o marido com orações que soavam como cobranças. Quando ela parou de falar e começou a ouvir e a amar, em 3 meses o marido, por vontade própria, pediu para ir à igreja com ela. O silêncio faz o que as palavras não conseguem. Ouça o silêncio de Deus agora. Ele tem algo para lhe dizer que você ainda não conseguiu captar no meio de tantas palavras. O terceiro engano é ignorar a voz da consciência, o poder da pequena obediência. Muitas vezes, esperamos que Deus fale através de um trovão ou de um sinal grandioso no céu. Mas em 1 Reis 19, aprendemos que Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em uma voz suave e delicada. Esse calar-se é um comando de amor. É Deus dizendo: agora deixe-me falar ao seu coração. A irmã Choi, de 71 anos, teve uma briga feia com uma amiga da igreja e ficou 5 anos sem falar com ela. Durante esses 5 anos, sua oração secou. Ela sentia que Deus estava longe. Quando ela leu sobre a voz suave, ela lembrou imediatamente do rosto daquela amiga. O Espírito Santo estava soprando: ligue para ela. Ela resistiu por muito tempo, mas quando finalmente obedeceu e disse um simples "me perdoe", foi como se uma represa se abrisse em seu coração. A voz de Deus voltou a fluir com clareza. Há alguém que você precisa perdoar hoje? Há um pequeno gesto que você tem adiado? Não precisa ser algo grande. Comece pela pequena obediência e você verá como os céus se abrem sobre o seu travesseiro. O quarto obstáculo que impede a voz do Pai de ressoar em nossa alma é o ressentimento guardado. O perdão não é apenas um ato de bondade para com o outro, é uma chave que abre os nossos próprios ouvidos espirituais.
Jesus foi muito claro em Marcos 11:25, ao dizer que, quando estivermos orando, se tivermos algo contra alguém, devemos perdoar primeiro, para que o Pai também nos perdoe. Existe uma conexão direta entre como tratamos as pessoas ao nosso lado e como ouvimos a Deus acima de nós. Se o canal horizontal está entupido com mágoa, o canal vertical fica bloqueado por ruídos. A irmã Park, de 67 anos, viveu 30 anos de conflitos com sua sogra. Mesmo após a morte da sogra, ela ainda sentia uma queimação no peito ao lembrar das palavras duras que ouviu. Ela achava que, como a sogra já havia partido, o assunto estava resolvido, mas a mágoa não morre com o corpo, ela sobrevive na alma. Quando ela finalmente se ajoelhou e disse: Senhor, eu libero o perdão que nunca dei em vida, um peso de 10 anos saiu de seus ombros. Ela voltou a sentir a presença de Deus como se fosse uma criança novamente. Meu querido, enquanto você descansa, deixe o Espírito Santo vasculhar os porões da sua memória. Se houver algum rosto que traga dor, entregue-o a Jesus agora. Diga: eu perdoo. Deixe o sangue de Cristo lavar essa ferida para que você possa ouvir o seu "eu te amo" sem interferências. O quinto engano é a obediência parcial. Às vezes, sabemos o que Deus quer, mas escolhemos o que nos convém. Achamos que podemos substituir a obediência por rituais, por dízimos ou por serviço na igreja. Mas 1 Samuel 15:22 nos ensina: o obedecer é melhor do que o sacrificar. Deus não quer os seus sacrifícios se o seu coração está relutante em seguir suas instruções claras. Lembro-me da irmã Kim, de 55 anos, que sentia um chamado persistente para cuidar das crianças na escola dominical, mas ela sempre dava desculpas. Sou velha demais, não tenho paciência, os jovens fazem melhor. Por 3 anos, ela fugiu desse toque de Deus e por 3 anos sentiu que sua comunhão com Ele estava morna. No dia em que ela entregou sua ficha para ser professora, mesmo tremendo de medo, a alegria do Senhor inundou sua vida. A obediência parcial é, na verdade, uma forma de desobediência. O que você tem dito depois para Deus? O que você sabe que precisa ser feito, mas está esperando um momento melhor? No reino de Deus, o melhor momento é sempre o agora. Obedeça no pouco e Ele lhe confiará o muito da sua voz e da sua revelação. O sexto erro é o distanciamento da palavra. Muitas vezes, dizemos que não ouvimos a voz de Deus, mas mantemos a Bíblia fechada na estante. A Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas, é o tom de voz de Deus registrado para nós. Quando você lê a palavra, você treina seus ouvidos para reconhecer a frequência de Deus. É como a voz de um filho. Uma mãe reconhece o choro do seu bebê no meio de 100 crianças, porque ela conhece aquele timbre. Se você não lê a palavra, como reconhecerá quando Deus sussurrar no seu coração? A irmã Han, de 72 anos, parou de ler a Bíblia porque sua visão estava fraca. Com o tempo, ela sentiu que a voz de Deus se tornou um eco distante. Quando ela ganhou uma Bíblia de letras grandes e voltou a ler diariamente, ela exclamou: Deus voltou a falar comigo. Na verdade, Deus nunca parou, mas ela tinha esquecido o seu sotaque. A palavra é a lâmpada para os nossos pés. Mesmo que seus olhos estejam cansados hoje, guarde um versículo no coração. Medite nele enquanto tenta dormir. Deixe que o tom de Deus preencha os seus sonhos. O sétimo
E talvez mais profundo engano é a nossa insistência em manter o controle de tudo. Queremos que Deus nos guie, mas queremos segurar o volante. Provérbios 3, 5 a 6 nos diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. O problema é que muitas vezes oramos dizendo: Senhor, abençoe o meu plano, em vez de dizer: Senhor, qual é o teu plano? A irmã Jung, de 65 anos, tinha toda a sua aposentadoria planejada. Mas então, o marido adoeceu e todos os seus planos caíram por terra. Ela ficou revoltada, sentindo que Deus a havia abandonado. Ela orava desesperadamente para que as coisas voltassem a ser como antes. Só quando ela se rendeu e disse: Senhor, eu entrego o volante. Eu não sei para onde estamos indo, mas eu confio no motorista. Foi que ela encontrou a paz. Ela descobriu um novo propósito cuidando de outras pessoas doentes no hospital. Algo que ela nunca teria feito se seus planos originais tivessem dado certo. Meu querido irmão, solte o volante agora. Deus conhece o caminho. Ele conhece as curvas e os atalhos da vida. Descanse no banco do passageiro. Deixe o Pai dirigir a sua vida, a sua família e o seu futuro. Quando você para de lutar pelo controle, a voz de Deus se torna a música que guia cada um de seus passos. Agora, meu querido irmão, minha querida irmã, chegamos ao momento de entregar tudo. Sinta o peso do seu corpo sobre a cama. Relaxe os ombros. Relaxe o rosto. Não há mais nada que você precise fazer hoje. As tarefas acabaram. As preocupações foram entregues. E o Senhor está sentado ao seu lado. Vamos orar juntos, unindo nossos corações nesta noite de descanso. Pai amado, obrigado por este momento de quietude. Obrigado porque o Senhor não exige que eu esteja de pé ou de joelhos para me ouvir. O Senhor olha para o meu coração que anseia por Ti. Senhor, eu te peço perdão por todas as vezes que deixei o barulho do mundo abafar a Tua voz suave. Perdoa-me pela minha agitação, pela minha teimosia em querer controlar o que só pertence ao Senhor. Nesta noite, eu decido silenciar. Eu decido soltar as mãos e deixar que o Senhor segure a minha vida. Eu renuncio a toda a culpa de orar deitado, pois sei que em Teus braços é o lugar mais seguro para se estar. Senhor, visita cada irmão e irmã que está ouvindo estas palavras agora. Se houver dor física, toca com Teu bálsamo curador. Se houver ansiedade pelo amanhã, traz a Tua paz que excede todo entendimento. Damos ordens a todo espírito de insônia, de pesadelo e de medo que saiam agora em nome de Jesus. Que este quarto seja preenchido pela presença dos Teus anjos. Que o sono seja profundo, restaurador e doce. Senhor, fala conosco enquanto dormimos. Dá-nos sonhos que tragam esperança e direção. Que ao acordarmos amanhã, nossos ouvidos estejam mais sensíveis para ouvir o Teu bom dia e a Tua instrução para cada hora. Obrigado, Pai, porque eu sou Tua ovelha e eu reconheço a Tua voz. Eu não sigo a voz de estranhos, mas sigo a voz do meu pastor, que me leva para águas tranquilas e pastos verdejantes. Eu me deito em paz e logo pego no sono, pois só o Senhor me faz habitar em segurança. Durma agora, meu querido. Deus está cuidando de tudo. Ele ama você com um amor eterno, um amor que não depende do que você faz,
mas de quem você é. Um filho precioso, uma filha amada. Descanse, apenas descanse. Em nome de Jesus. Amém e amém. Querido irmão, querida irmã, como é bom estarmos juntos neste momento de paz. Antes de começarmos, peço que você se acomode da maneira mais confortável possível. Não se preocupe se já estiver deitado ou se seus olhos estiverem pesados. Muitos sentem culpa por orar deitados, achando que deveriam estar de joelhos. Mas deixe-me lhe dizer algo precioso. O nosso Deus é um Pai amoroso que se inclina para ouvir o sussurro de seus filhos, não importa a posição do corpo. Ele está aí, ao lado da sua cama, velando o seu sono. Sinta o calor do seu abraço agora mesmo. Ele entende seu cansaço, ele conhece suas dores, e o que ele mais deseja é que você descanse em seus braços. Respire fundo, solte o ar devagar e deixe que estas palavras envolvam seu coração como um manto suave. Hoje, vamos conversar sobre algo que muitos de nós, especialmente após tantos anos de caminhada, ainda nos perguntamos: por que parece que Deus está em silêncio? Às vezes achamos que Ele parou de falar conosco ou que perdemos a sensibilidade para ouvi-lo. Mas a verdade, meu querido, é que Deus nunca parou de falar. Ele fala através do vento, do silêncio, da sua palavra e até nos detalhes mais simples do seu dia. O que acontece é que às vezes carregamos pequenos enganos no coração que funcionam como ruídos, impedindo que sua voz doce chegue até nós. Lembro-me da história de uma serva fiel, a irmã Park, de 68 anos. Durante 35 anos, ela nunca faltou a uma oração de madrugada. Mas um dia, ela entregou um papel antigo ao seu pastor. Era uma oração escrita há 30 anos, num momento de desespero total. Ela dizia: Deus, não aguento mais. Meu marido bebe, meus filhos estão doentes e o Senhor não responde. Se o Senhor continuar em silêncio, eu vou embora. O pastor, surpreso, perguntou: Irmã, o Senhor respondeu naquela época? Ela balançou a cabeça e disse com lágrimas nos olhos: Não, pastor, ele não respondeu do jeito que eu queria, mas hoje eu percebo que eu estava enganada. Deus nunca esteve em silêncio. Ele estava falando o tempo todo, mas eu não sabia como ouvir. Esse despertar mudou a vida dela aos 68 anos e pode mudar a sua hoje também. O primeiro engano que nos impede de ouvir a Deus é a agitação da alma, a vida que não sabe parar. Vivemos em um mundo que nos exige movimento constante. Mesmo na terceira idade, nossas mentes estão cheias de preocupações. Os filhos, os netos, a saúde, as notícias na televisão. Mas a Bíblia diz no Salmo 46:10: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. No original, esse aquietar-se significa soltar das mãos, deixar cair. Deus está dizendo a você agora: solte o que você está segurando com tanta força. Solte as preocupações com o amanhã. Solte o controle. Só quando você para de tentar resolver tudo com as suas próprias mãos é que você percebe que as mãos dele estão sustentando você. A voz de Deus não é um grito no meio da multidão, é um sussurro no silêncio do seu quarto. Há uma irmã chamada Lee, de 63 anos, que sempre dizia que não tinha o dom de ouvir a Deus. Ela ia à igreja, orava, mas sentia um vazio. Um dia, ela precisou passar por uma cirurgia e ficou no hospital, sem poder usar o celular ou fazer qualquer coisa.
No terceiro dia, deitada naquela cama de hospital, olhando para o teto em silêncio total, ela finalmente ouviu. Não foi uma voz audível, mas uma paz profunda que invadiu seu ser, uma certeza de que Deus estava ali. Ela disse: "Pastor, em 20 anos de igreja, eu nunca tinha parado de verdade. Eu estava sempre ocupada demais fazendo coisas para Deus que não tinha tempo para estar com Deus." Meu querido irmão, que este momento deitado em sua cama seja o seu hospital de paz. Não tente fazer nada, apenas esteja. Deixe o silêncio ser o espaço onde Deus sussurra: "Eu te amo, meu filho, eu estou aqui." O segundo erro que cometemos é transformar a oração em um monólogo sem fim. Muitas vezes, nossa oração é apenas uma lista de pedidos. Falamos, falamos, e assim que dizemos amém, levantamos e seguimos com a vida. Mas se a oração é uma conversa com o Pai, precisamos dar tempo para Ele falar. Imagine um amigo que liga para você, fala por 10 minutos sem parar e desliga antes que você possa dizer olá. É assim que fazemos com Deus às vezes. Abacuque 2:20 nos diz: "O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra." Esse calar-se é um comando de amor. É Deus dizendo: "Agora deixe-me falar ao seu coração." A irmã Kim, de 71 anos, orou por 30 anos pela conversão de seu marido. Todos os dias ela falava a mesma coisa para Deus, mas o marido continuava endurecido. Um dia, ela decidiu mudar. Ela disse: "Senhor, hoje eu não vou pedir nada, vou apenas ouvir." Ela ficou em silêncio por 15 minutos. No primeiro dia, nada aconteceu. No segundo, apenas pensamentos vagos. Mas depois de uma semana praticando o silêncio, ela sentiu um toque suave na alma. Não peça mais pela conversão dele, apenas ame-o. Ela percebeu que por 30 anos ela estava tentando mudar o marido com orações que soavam como cobranças. Quando ela parou de falar e começou a ouvir e a amar, em 3 meses o marido, por vontade própria, pediu para ir à igreja com ela. O silêncio faz o que as palavras não conseguem. Ouça o silêncio de Deus agora. Ele tem algo para lhe dizer que você ainda não conseguiu captar no meio de tantas palavras. O terceiro engano é ignorar a voz da consciência, o poder da pequena obediência. Muitas vezes, esperamos que Deus fale através de um trovão ou de um sinal grandioso no céu. Mas em 1 Reis 19, aprendemos que Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em uma voz suave e delicada. Esse calar-se é um comando de amor. É Deus dizendo: "Agora, deixe-me falar ao seu coração." A irmã Choi, de 71 anos, teve uma briga feia com uma amiga da igreja e ficou 5 anos sem falar com ela. Durante esses 5 anos, sua oração secou. Ela sentia que Deus estava longe. Quando ela leu sobre a voz suave, ela lembrou imediatamente do rosto daquela amiga. O Espírito Santo estava soprando: "Ligue para ela." Ela resistiu por muito tempo, mas quando finalmente obedeceu e disse um simples "me perdoe", foi como se uma represa se abrisse em seu coração. A voz de Deus voltou a fluir com clareza. Há alguém que você precisa perdoar hoje? Há um pequeno gesto que você tem adiado? Não precisa ser algo grande. Comece pela pequena obediência e você verá como os céus se abrem sobre o seu travesseiro. O quarto obstáculo que impede a voz do Pai de ressoar em nossa alma é o ressentimento guardado.
perdão não é apenas um ato de bondade para com o outro, é uma chave que abre os nossos próprios ouvidos espirituais. Jesus foi muito claro em Marcos 11:25, ao dizer que, quando estivermos orando, se tivermos algo contra alguém, devemos perdoar primeiro, para que o Pai também nos perdoe. Existe uma conexão direta entre como tratamos as pessoas ao nosso lado e como ouvimos a Deus acima de nós. Se o canal horizontal está entupido com mágoa, o canal vertical fica bloqueado por ruídos. A irmã Park, de 67 anos, viveu 30 anos de conflitos com sua sogra. Mesmo após a morte da sogra, ela ainda sentia uma queimação no peito ao lembrar das palavras duras que ouviu. Ela achava que, como a sogra já havia partido, o assunto estava resolvido, mas a mágoa não morre com o corpo, ela sobrevive na alma. Quando ela finalmente se ajoelhou e disse: Senhor, eu libero o perdão que nunca dei em vida, um peso de 10 anos saiu de seus ombros. Ela voltou a sentir a presença de Deus como se fosse uma criança novamente. Meu querido, enquanto você descansa, deixe o Espírito Santo vasculhar os porões da sua memória. Se houver algum rosto que traga dor, entregue-o a Jesus agora. Diga: eu perdoo. Deixe o sangue de Cristo lavar essa ferida para que você possa ouvir o seu "eu te amo" sem interferências. O quinto engano é a obediência parcial. Às vezes, sabemos o que Deus quer, mas escolhemos o que nos convém. Achamos que podemos substituir a obediência por rituais, por dízimos ou por serviço na igreja. Mas 1 Samuel 15:22 nos ensina: o obedecer é melhor do que o sacrificar. Deus não quer os seus sacrifícios se o seu coração está relutante em seguir suas instruções claras. Lembro-me da irmã Kim, de 55 anos, que sentia um chamado persistente para cuidar das crianças na escola dominical, mas ela sempre dava desculpas. Sou velha demais, não tenho paciência, os jovens fazem melhor. Por 3 anos, ela fugiu desse toque de Deus e por 3 anos sentiu que sua comunhão com Ele estava morna. No dia em que ela entregou sua ficha para ser professora, mesmo tremendo de medo, a alegria do Senhor inundou sua vida. A obediência parcial é, na verdade, uma forma de desobediência. O que você tem dito depois para Deus? O que você sabe que precisa ser feito, mas está esperando um momento melhor? No reino de Deus, o melhor momento é sempre o agora. Obedeça no pouco e Ele lhe confiará o muito da sua voz e da sua revelação. O sexto erro é o distanciamento da palavra. Muitas vezes, dizemos que não ouvimos a voz de Deus, mas mantemos a Bíblia fechada na estante. A Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas, é o tom de voz de Deus registrado para nós. Quando você lê a palavra, você treina seus ouvidos para reconhecer a frequência de Deus. É como a voz de um filho. Uma mãe reconhece o choro do seu bebê no meio de 100 crianças, porque ela conhece aquele timbre. Se você não lê a palavra, como reconhecerá quando Deus sussurrar no seu coração? A irmã Han, de 72 anos, parou de ler a Bíblia porque sua visão estava fraca. Com o tempo, ela sentiu que a voz de Deus se tornou um eco distante. Quando ela ganhou uma Bíblia de letras grandes e voltou a ler diariamente, ela exclamou: Deus voltou a falar comigo. Na verdade, Deus nunca parou, mas ela tinha esquecido o seu sotaque. A palavra é a lâmpada para os nossos pés. Mesmo que seus olhos estejam cansados hoje, guarde um versículo no coração.
Medite nele enquanto tenta dormir. Deixe que o tom de Deus preencha os seus sonhos. O sétimo, e talvez mais profundo engano, é a nossa insistência em manter o controle de tudo. Queremos que Deus nos guie, mas queremos segurar o volante. Provérbios 3, 5 a 6 nos diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. O problema é que muitas vezes oramos dizendo: Senhor, abençoe o meu plano, em vez de dizer: Senhor, qual é o teu plano? A irmã Jung, de 65 anos, tinha toda a sua aposentadoria planejada. Mas então, o marido adoeceu e todos os seus planos caíram por terra. Ela ficou revoltada, sentindo que Deus a havia abandonado. Ela orava desesperadamente para que as coisas voltassem a ser como antes. Só quando ela se rendeu e disse: Senhor, eu entrego o volante. Eu não sei para onde estamos indo, mas eu confio no motorista. Foi que ela encontrou a paz. Ela descobriu um novo propósito cuidando de outras pessoas doentes no hospital. Algo que ela nunca teria feito se seus planos originais tivessem dado certo. Meu querido irmão, solte o volante agora. Deus conhece o caminho. Ele conhece as curvas e os atalhos da vida. Descanse no banco do passageiro. Deixe o Pai dirigir a sua vida, a sua família e o seu futuro. Quando você para de lutar pelo controle, a voz de Deus se torna a música que guia cada um de seus passos. Agora, meu querido irmão, minha querida irmã, chegamos ao momento de entregar tudo. Sinta o peso do seu corpo sobre a cama. Relaxe os ombros. Relaxe o rosto. Não há mais nada que você precise fazer hoje. As tarefas acabaram, as preocupações foram entregues e o Senhor está sentado ao seu lado. Vamos orar juntos, unindo nossos corações nesta noite de descanso. Pai amado, obrigado por este momento de quietude. Obrigado porque o Senhor não exige que eu esteja de pé ou de joelhos para me ouvir. O Senhor olha para o meu coração que anseia por Ti. Senhor, eu te peço perdão por todas as vezes que deixei o barulho do mundo abafar a Tua voz suave. Perdoa-me pela minha agitação, pela minha teimosia em querer controlar o que só pertence ao Senhor. Nesta noite, eu decido silenciar. Eu decido soltar as mãos e deixar que o Senhor segure a minha vida. Eu renuncio a toda a culpa de orar deitado, pois sei que em Teus braços é o lugar mais seguro para se estar. Senhor, visita cada irmão e irmã que está ouvindo estas palavras agora. Se houver dor física, toca com Teu bálsamo curador. Se houver ansiedade pelo amanhã, traz a Tua paz que excede todo entendimento. Damos ordens a todo espírito de insônia, de pesadelo e de medo que saiam agora em nome de Jesus. Que este quarto seja preenchido pela presença dos Teus anjos. Que o sono seja profundo, restaurador e doce. Senhor, fala conosco enquanto dormimos. Dá-nos sonhos que tragam esperança e direção. Que ao acordarmos amanhã, nossos ouvidos estejam mais sensíveis para ouvir o Teu bom dia e a Tua instrução para cada hora. Obrigado, Pai, porque eu sou Tua ovelha e eu reconheço a Tua voz. Eu não sigo a voz de estranhos, mas sigo a voz do meu pastor, que me leva para águas tranquilas e pastos verdejantes. Eu me deito em paz e logo pego no sono, pois só o Senhor me faz habitar em segurança. Durma agora, meu querido,
Deus está cuidando de tudo. Ele ama você com um amor eterno, um amor que não depende do que você faz, mas de quem você é. Um filho precioso, uma filha amada. Descanse, apenas descanse. Em nome de Jesus. Amém e amém.